Olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você e toda a sua família. Alguma vez você parou para se perguntar quais foram as consequências do pecado para a humanidade? Como Deus lidou e lida com essa situação? E qual a importância disso para a nossa compreensão hoje acerca do caráter dele? Essas e outras questões de suma importância para a vida cristã são respondidas nos capítulos 4 e 5 do livro de Gênesis. Isso é objeto de estudo da nossa lição. A lição 3, Caim e seu legado. Fique conosco na recapitulação dessa lição, porque Deus tem bênçãos para você. Que bênção estarmos juntos mais uma vez para a continuidade do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana temos o privilégio de estudar juntos Gênesis 4 para entendermos a pessoa de Caim e o seu legado. E para esse estudo nosso, nós temos aqui conosco o privilégio de recebermos mais 2 colegas de ministério. Um já esteve conosco, pastor Esinaldo. Para aqueles que ainda não conhecem, pastor, por gentileza, o seu nome e sua função aqui no seminário. Meu nome é Esinaldo Birajara, eu leciono as matérias de Antigo Testamento, a língua hebraica e também coordeno as pesquisas aqui no SALT Fama. Obrigado, pastor, por estar conosco mais uma vez nesse estudo. Obrigado. Também está conosco hoje o pastor Heber. Pastor Heber, bem-vindo, que a bênção do Senhor seja conosco aqui, com a tua presença nessa manhã também. E, pastor, por gentileza, se apresente e diga aí para aqueles que não conhecem como você nos ajuda aqui no seminário. Obrigado, pastor. É bom estarmos aqui participando desse momento. Eu atuo na instituição como coordenador de graduação de teologia e também sou docente em diferentes disciplinas teológicas. Ok. Colegas, vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe pela disposição em termos esse momento aqui para juntos a gente podemos recapitularmos, né, a lição da Escola Sabatina. Como nós temos dito para você, amigo e amiga que nos assiste, nosso estudo é totalmente dependente do Santo Espírito. Nós vamos convidá-lo para estar conosco nesse momento. Pastor Esinaldo, pode dirigir-nos uma palavra de oração? Sim. Oremos então. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que vamos ter de recapitular a lição da Escola Sabatina com base na sua palavra. Invocamos a iluminação do teu Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 A você que tem a sua Bíblia aí e aos colegas aqui também, vamos iniciar o nosso estudo com o verso-chave da lição da semana. Gênesis 4, verso 7. A lição diz assim, a lição reproduz a Bíblia que diz assim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Gênesis capítulo 4, verso 7. Colegas, Gênesis capítulo 4 é um capítulo que ilustra muito bem o grande conflito, porque é um capítulo que começa com o primeiro nascimento, passa pela primeira morte. Então nós temos aí um símbolo da vida e da morte, simbolizando aí o grande conflito. E nesse meio, nesse contexto, nós temos muitas lições aí que nos ajudam a entender o que aconteceu ali como desdobramento do pecado de Adão e Eva. Por isso, na parte de domingo, fala sobre Caim e Abel. Pastor Esinaldo, a Escritura diz que quando Caim nasceu, Eva teve uma manifestação toda especial ali que mostrou a sua expectativa em relação a Caim. Pastor, o que o texto nos fala sobre isso? Qual era a expectativa de Eva com o nascimento desse primeiro filho e por quê, pastor? Eu quero convidar um amigo que está nos assistindo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim.
Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Pastor, se nós formos ao texto original, essa última frase aqui, adquirir um varão com auxílio do Senhor, a gente percebe uma diferença na tradução. O texto original, assim, fazendo uma tradução literal do texto, seria assim, adquirir um varão, o Senhor. Há uma partícula ali chamada partícula de objeto direto, marcador de objeto direto, antes do próprio nome Senhor. Então seria et Adonai. E essa partícula ela demonstra que não há, na verdade, toda essa expressão aqui com auxílio. Então a tradução seria adquirir um varão, o Senhor. Isso nos dá a ideia de que Caim, o primeiro filho do casal, Eva já alimentava a esperança messiânica, nos remetendo a Gênesis 3,15, quando Deus falou que da descendência da mulher viria o Messias, viria o descendente. Então isso nos mostra que ao nascer Caim, Eva já olhava para aquele primeiro filho já pensando que seria ele. o Messias prometido. Ou seja, para Eva, Deus os estava visitando e já cumprindo a promessa ali do descendente. Exatamente. Obrigado, pastor. E nessa mesma linha, pastor Heber, o texto continua e o verso 2 diz, depois deu à luz a Abel, seu irmão. E é interessante que não há ali, da parte de Eva com Abel, a mesma fala que houve em relação a Caim. O que indica, confirma aquilo que o pastor Zinaldo disse. Mas, pastor Heber, a expectativa de Eva em relação a Caim é clara no texto. Mas e a expectativa de Caim em relação aos planos de Deus? Porque a mãe mostra estar conectada com o plano que Deus tinha, de enviar o descendente por meio do primeiro casal ali. Na linhagem genealógica do primeiro casal. Mas, e Caim? Qual era a expectativa dele em relação aos planos de Deus? Era a mesma da mãe? É interessante, pastor, observar que o texto não dá diretamente uma indicação clara da intenção ou do pensamento de Caim naquele primeiro momento ali, especialmente no nascimento do seu irmão. Mas a ausência de alguns marcadores na descrição do nascimento do irmão, quando você compara um com o outro, você percebe a família tinha uma expectativa muito grande, como já foi mencionado, em relação a Caim. E as atitudes de Caim no decorrer da narrativa demonstram que provavelmente Caim tinha alguma espécie de revolta ou de mágoa em relação à história da família. Ellen White vai falar um pouco sobre isso de maneira mais detalhada, né? A perspectiva de que Deus talvez tivesse sido injusto quando expulsou os pais do paraíso. Então, essa provavelmente é a motivação de Caim quando ele vai, no decorrer da narrativa, que nós vamos continuar estudando, ele vai tomando atitudes contrárias àquilo que Deus havia estabelecido. Infelizmente, então, ele não segue os passos do pai e da mãe nessa expectativa messiânica. Exato. Lamentável, né? Lamentável. Mas, pastor Zinaldo, aqui na parte de segunda-feira, diz assim, as duas ofertas. É interessante a gente entender, pastor, que embora o relato bíblico seja bem conciso, bem ao ponto, mas o relato indica, pastor, que houve uma prescrição de como essas ofertas deveriam ser feitas? Pastor, na verdade, essa prescrição, de uma forma mais clara no texto, nós vamos ter um pouco mais adiante, lá no livro de Levítico. Lá no livro de Levítico, nós temos as descrições um pouco mais claras. Mas isso não significa que não havia antes. Então, por exemplo, lá no livro de Levítico mesmo mostra que quando a pessoa fosse diante do Senhor apresentar alguma oferta, teria que ter o animal como vítima, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Paulo vai esclarecer isso um pouco mais à frente, no Novo Testamento. E teria que ter também a oferta de cereais, a oferta de manjares. Então, essa oferta, ela servia como gratidão pelo perdão concedido. Então, aqui no relato de Gênesis 4, a gente percebe ênfases das ofertas nos dois irmãos. No caso de Abel, ele oferece o animal. Isso nos dá a entender que é lógico, Abel ele já vai com a oferta completa, embora a ênfase está sendo no animal, que é aqui o derramamento de sangue. Então havia duas, em termos de prescrição, Exato. Haviam duas prescrições. Sim, duas prescrições. Havia uma prescrição de oferta com sangue, que remetia à expiação, ao cordeiro que iria expiar o pecado. Ele tinha que morrer em substituição ao pecador. Sim.
e havia também uma prescrição de uma oferta sem sangue. Exato. Essa oferta sem sangue, pastor, o que ela significava? Gratidão. Gratidão. Gratidão pelo plano da redenção. Pelo plano da redenção. A questão é que Caim ele não apresenta a oferta com sangue, justamente demonstrando algum problema conceitual dele em relação ao plano da redenção. Então aqui nós percebemos essa diferença básica e uma diferença fundamental aqui na narrativa. Certo, então, duas prescrições. Pastor Heber, Ellen White, ela comenta esse texto, eu acho muito interessante, a riqueza de detalhes ali no Patriarcas e Profetas, quando ela fala que os dois fizeram o altar, os dois trouxeram a oferta, mas as ofertas foram diferentes, e elas tinham razões diferentes, motivações diferentes. Pastor, o que motivou Caim a oferecer uma oferta parcial e não oferecer, por exemplo, a Olã, que era o holocausto com oferta de sangue. E Abel, sim, ofereceu as duas ofertas, os dois tipos de ofertas prescritas. Ou seja, obediência completa ou parcial. Qual a motivação para oferecer obediência total ou uma obediência parcial? Então, pastor, é aqui que a gente percebe a diferença entre os dois filhos de Adão e Eva. Ao passo que o primeiro, sobre quem foi colocado uma certa expectativa, vai demonstrando gradualmente que a sua percepção de vida, de plano de redenção, de relação com Deus, ela é equivocada, ela é baseada em uma espécie de um egoísmo, né? Autossuficiência. É verdade que o texto deixa clara a diferença das profissões entre os dois irmãos. E é sabido que Caim não tinha uma ovelha para oferecer, mas ele poderia ter colocado-se à disposição do irmão para fazer uma troca, uma permuta e receber do irmão aquela ovelha. Mas ele era o filho mais velho. E talvez na sua percepção, na sua mente, ele dizia, não vou me humilhar porque eu sou o líder, eu sou o responsável por essa... Eu não vou me colocar à disposição do meu irmão para fazer uma troca e receber dele essa oferta. Então, a gente vai percebendo um defeito de caráter aqui. E ele vai demonstrando não só a sua revolta com a história da família, mas também a sua revolta contra o próprio Deus. E nesse sentido, até mesmo a oferta que poderia ter sido uma das prescrições com o sentido de gratidão, deixa de ter esse sentido também e passa a ser uma afronta a Deus. Eu não vou levar a oferta de sangue e a oferta que eu estou levando, ainda que pudesse ser entendida como gratidão, nesse caso não é uma afronta. É a minha vontade colocada contra a vontade do Senhor. Porque uma oferta também era dependente da outra, né, colegas? Como é que eu vou agradecer pelo perdão recebido se não houve derramamento de sangue em meu favor para que o perdão fosse imputado? Sem a substituição, sem a expiação substitutiva, não podia haver gratidão, porque não haveria perdão de pecados sem o sacrifício, né? Então, é muito interessante isso, porque o texto parece indicar, deixa nas entrelinhas, e depois Patriarcas e Profetas nos traz isso à superfície, de que nós estamos aqui diante de uma pessoa que estava irada com Deus, com raiva de Deus e com ciúmes do irmão. Sim. Né? É muito profundo isso aqui. E nós temos aí, na parte de terça-feira, colegas, a questão do crime. Aqui é interessante nós notarmos, Deus faz 4 perguntas para Caim. Eu não sei se a gente consegue notar aí, mas 2 ele faz antes do crime e 2 ele faz depois do crime. Pastor Ezinaldo, as perguntas que ele faz antes do crime, antes de Caim cometer o crime contra o irmão, pastor, já havia pecado no coração dele antes dele exteriorizar a morte do irmão, antes dele extravasar isso matando o irmão? Por que Deus faz essas 2 perguntas aqui? Ó? Eu queria que o nosso telespectador pudesse nos acompanhar aqui, essas 2 primeiras perguntas que o pastor Ezinaldo vai comentar, Gênesis 4, verso 6. Então disse-lhe o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Segunda pergunta, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Pastor Ezinaldo, por que essas 2 perguntas? O que Deus está querendo com isso, pastores? Então, essas 2 perguntas elas são motivadas por causa do verso 5.
No versículo 5 nós temos, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Uhum. Aí vem o final do verso. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Uhum. Isso nos revela aquela pergunta que o senhor fez, será que ele já havia cometido pecado antes mesmo do próprio ato? Fatalmente. O próprio Jesus Cristo mesmo fala que, ele apresenta isso no Evangelho, que antes mesmo do próprio ato em si, a pessoa já cometeu pecado no coração. Então o versículo 5 já mostra, o verso 5 já mostra o que estava no interior de Caim e seus problemas conceituais a respeito do plano da redenção. Uhum. Em relação a Deus, ele ficou irado. Descaiu-lhe o semblante, por exemplo. Isso aqui nos dá a ideia de ciúmes em relação ao próprio Abel, de inveja em relação ao próprio Abel. Então, assim, o crime já havia ocorrido internamente no coração de Caim. Uhum. E agora Deus, ele faz essas duas perguntas. Eu acho interessante, pastor, essas duas perguntas antes do próprio crime. Uhum. É Deus dando oportunidade para que Caim pudesse reconhecer. Fizesse um autoexame. Exatamente, fizesse um autoexame, se arrependesse. E se realmente isso acontecesse, fatalmente Deus iria perdoá-lo também. Então isso é uma lição até mesmo para nós. Deus ele nos apresenta o seu plano salvífico para cada pecador, dando oportunidade para cada pecador se arrepender. Muito bem, muito bem. Pastor Heber, e diante desse, infelizmente, Caim comete o pecado, e diante do pecado que Caim comete, qual foi a ação de Deus? Onde fica claro aqui que Deus está fazendo, nessas duas primeiras perguntas, onde fica claro que Deus está fazendo uma diagnose do coração de Caim e a proposta de ajuda? Deus está se propondo a ajudá-lo como? Aqui. É interessante, pastor, que mesmo no livro do Gênesis, ao contrário do que pensam alguns evangélicos, já existe muito claro o elemento da graça. E nesse episódio ele fica óbvio aqui, quando Deus poderia ter simplesmente se dirigido para Caim já com uma sentença punitiva, e ele dá a oportunidade para Caim apresentar razões, repensar suas atitudes, apresenta uma possibilidade de perdão quando diz para ele, olha, se fizeres o que é bem, não é certo que serás aceito, ou seja, você tem tempo ainda de mudar. Uhum. E mais na frente, na sequência da narrativa, ele vai dar justamente essa nova oportunidade. A gente vai ver no próximo bloco, acredito, que é justamente quando ele faz as próximas perguntas, ele lembra, olha, o sangue do teu irmão está clamando contra ti. Uhum. Mas é interessante que Caim, que havia assumido a posição anterior, né? Não, eu sou o mais velho, não tenho que pedir nada para o meu irmão, não tenho que pedir a ele um animal para o sacrifício. Agora Caim age diferente. Não, eu caso sou tutor do meu irmão. Então, essa atitude de rebeldia contra Deus, ela é muito clara na vida de Caim. Mas a atitude divina de dar a ele oportunidade, de dar a ele outro caminho, outra chance, ela também é clara no texto. Isso deixa claro, né, pastores, que a narrativa do texto não endossa a ideia de predestinação, né? De forma alguma. O texto não dá margem, caro irmão e amigo que nos assiste, para entendermos que Deus elegeu um para perdição e outro para salvação, em lugar algum. Pelo contrário, mesmo sendo presciente e sabendo o que Caim escolheria, por livre e espontânea vontade, fazer e quais seriam as consequências, Deus ainda assim insiste com ele para que ele não seguisse por aquele caminho. Isso nada mais é do que a confirmação bíblica, textual, de que há realmente livre-arbítrio para o ser humano, amparado pelas orientações de Deus e abençoado pela proteção de Deus, recebendo força do Espírito Santo, escolher entre o bem e o mal. O que o ser humano não pode escolher é os resultados disso. Mas escolher entre seguir os conselhos de Deus ou não é uma decisão que Deus concedeu ao ser humano para que ele tomasse. E o plano de Deus é que a tomemos guiados pela orientação dele, né? Nós vamos então para um rápido intervalo. Eu peço que você fique aí, nós voltamos em poucos instantes. Sonhar, um hábito que cultivamos do início ao fim da vida.
Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega nossa história e nossa garra pela vida. Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras. Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensina os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho, o de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa de vitalidade, força, leveza e saúde? Você pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. Dez anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado: a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias. Só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos? Fama, um lugar onde os sonhos são reais. Que bom que você continua aí para darmos sequência ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina número 3, Caim e seu legado. No primeiro bloco, nós estudamos quais eram as expectativas de Eva com relação a Caim e que, infelizmente, Caim não seguiu nas mesmas expectativas que os pais tinham com relação aos planos de Deus. Vimos também quais eram as prescrições de Deus para aqueles que queriam viver em aliança com ele. E vimos que, infelizmente, Caim não correspondeu àquilo que era esperado dele, a oferecer uma oferta que não tinha sangue. Depois terminamos o bloco estudando com você o que Deus fez para tentar evitar que o pecado de Caim se exteriorizasse e resultasse na morte do irmão. Agora, na parte de quarta-feira, vamos estudar a punição de Caim. Pastor Heber, aqui o texto nos fala claramente que o pecado gera 3 consequências, 3 realidades na vida do pecador. No verso 10, diz que o pecado gera culpa. Deus vem e fala de forma imperativa: fizeste. Isso é declaração de culpa. Segundo, o pecado gera condenação. Deus vem, verso 11, e diz assim: maldito. E depois, o próprio Caim admite que ele seria castigado, verso 13. Então, o texto mostra para nós que pecado gera culpa, gera condenação e gera castigo. Mas, pastor, como a gente vê Deus, mesmo diante da culpa, condenação e castigo certos do ser pecador, como Deus age buscando esse pecador? Essas perguntas que estão aí, essas 2 perguntas que Deus fez depois do pecado, o que elas nos dizem sobre o caráter de Deus diante do pecado humano, pastor? Apesar da atitude rebelde de Caim, Deus ainda tenta resgatá-lo. É interessante, por exemplo, na primeira pergunta,
quando o Senhor pergunta a Caim, onde está Abel, teu irmão? O Senhor está reconhecendo, de fato, a primogenitura de Caim e o papel dele de liderança. E, ao mesmo tempo, está fazendo um contraponto. Olha, você deveria estar cuidando do seu irmão ao invés de agir da maneira como agiu, com rebeldia, com revolta e tendo-o destruído. E, como nós mencionamos no bloco anterior, Caim, por causa da sua rebeldia, ele não consegue enxergar esse papel divino de trazê-lo de volta, de resgatá-lo. E ele vai agir diferente. Ele vai dizer, olha, não, eu não sou tutor do meu irmão. Por acaso eu sou responsável por ele. Né? E aí a pergunta seguinte, ela remete à pergunta que Deus havia feito para Adão e Eva lá no início do Gênesis. Né? O que fizeste? Não é que Deus não soubesse o que tivesse acontecido. Deus sabe todas as coisas. Mas é a oportunidade que Deus dá para que o indivíduo, como fez com Adão e Eva lá no início do Gênesis, agora ele faz com Caim, é para que o indivíduo reconheça a gravidade do que fez, demonstre arrependimento, esteja pronto para fazer a mudança de vida. Essa é a segunda vez que Deus dá essa oportunidade para Caim. Então a gente vê nessas perguntas aqui, nessa maneira como Deus lida com a atitude de Caim, a oportunidade que ele dá, a nova chance que ele dá. Mas infelizmente a atitude de Caim não é de receber isso, de aceitar isso, de realmente atender a expectativa divina. Interessante, né, pastor, que aqui o pecado já culminou, ele já se exteriorizou no seu grau máximo. Sim. Em relação ao irmão, e Deus ainda assim insiste, mostrando que mesmo depois do pecado, ainda há oportunidade. Aqui no caso de Caim, ainda havia oportunidade, né? Obrigado, pastor Zinaldo. Mas diante dessas perguntas que Deus faz, qual, pastor, segundo o texto, foram as atitudes de Caim? E o que elas revelam sobre ele? O pecado faz com que tenhamos uma falsa visão de nós mesmos e uma falsa visão do próprio Deus. E a gente percebe isso na pessoa de Caim. Aqui no versículo 13, a primeira reação de Caim aqui, enumerando, então diz assim, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu pecado, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Que a primeira reação é de autopiedade. É demais isso aí para mim, né? Eu sou coitadinho, etc. Então Caim aqui como se fosse tirando a culpa dele mesmo, então é uma falsa visão dele mesmo. Aí a gente percebe, remetendo as coisas agora a Deus, aqui no versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Então quer dizer, Caim está remetendo a Deus, foi o Senhor que fez isso. Assim como seus pais fizeram, Adão e Eva fizeram. O culpado é Deus que está me lançando Exato, fora. É o Senhor que está me lançando. E a terceira reação é aqui, na metade do versículo 14, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor está sendo vingativo. Quer dizer, o Senhor essa história vai se popularizar, etc. E agora quem encontrar Caim vai matar. Então o Senhor está sendo vingativo. Então esses dois versículos nos mostram realmente o que o pecado traz na mente do ser humano. Desvirtua na mente do ser humano o conceito de si mesmo e o conceito da pessoa de Deus. Interessante, pastor. Tremendo isso, porque o texto mostra que ele continua, ele insiste em acusar Deus de ser injusto. Antes ele pensava que Deus era injusto com os pais, agora ele declara nas entrelinhas que Deus está sendo injusto também com ele. Exato. E está sendo injusto em ser um Deus de ira e um Deus de vingança, ou seja, ele está projetando em Deus os próprios pecados, aquilo que ele mesmo tinha mostrado no pecado dele. Isso é tremendo sobre os efeitos que o pecado tem sobre o coração humano, né, pastor? Sim. Tremendo isso. Pastor Heber, e sobre os sinais, pastor, esse Deus que é acusado de ira, de vingança, mas que na verdade é um Deus de amor, como que ele mostra esse amor para esse ser tão atrevido e tão rebelde como Caim aqui, pastor? Aqui, mais uma vez, pastor, a gente vê uma descrição clara do verdadeiro caráter de Deus. Graça e misericórdia se unem aqui. E apesar de Caim ter chegado ao ápice, ao limite da rebeldia, né, e ter demonstrado claramente que posição ele havia tomado em relação a Deus, Deus de novo é misericordioso. Porque Deus podia ter uma atitude mais humana, por assim dizer, podia dizer, não, chega, já deu o limite, é hora de dar fim nesse sujeito, né? O que ele faz? Não. Ele ouve os reclamos, ouve as alegações de Caim, ele vai dizer, tudo bem. Então, você agora vai para um outro lugar realmente, mas você vai ter uma marca, a gente não sabe, o texto não define que marca é essa, como ela seria, mas você vai ter alguma coisa que indica que você
é uma pessoa diferente, para que você não seja morto de qualquer maneira, não seja linchado na estrada, né, ou coisa parecida. Então, Deus age novamente com misericórdia, né? O texto diz, olha, o Senhor colocou um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E o verso um pouco antes diz assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Então, Deus coloca aqui duas marcações, um sinal realmente, mais uma maldição para quem viesse a matar a Caim. Então, é misericórdia sobre misericórdia aqui, pastor. Agora, há uma segunda oportunidade de prova aqui, né, colegas? Porque antes ele tinha que viver assim como Adão e Eva, pela palavra de Deus, confiando na palavra do Senhor. E o Senhor tinha estabelecido um sinal, uma mostra de que quem confia na palavra dele ofereceria o cordeiro com derramamento de sangue. Caim não passou nesse teste. Agora Deus está dando uma nova oportunidade. Está dizendo assim, vai e vai com o meu sinal. Ou seja, para Caim não ter medo de ser morto, ele tinha que confiar no sinal que Deus colocou. Ou seja, Deus está dando uma segunda oportunidade de prova, mas lamentavelmente, nós vamos ver no texto, capítulo 4, nós vamos ver daqui a pouco, que o fato de Caim ter dado margem a uma linhagem que inventou as armas, os instrumentos cortantes, indica que falhou também a confiança no sinal de Deus, e eles foram então fabricar armas para tentar se defender, para tentar se proteger contra quem eventualmente quisesse matá-los. Olha para você ver como é que, de novo, Caim falha pela segunda vez. Então, nenhum pecador pode acusar Deus de falta de oportunidade, né? O rebelde, ele tende a dizer que Deus é injusto, quando, na verdade, ele falha sucessivas vezes em confiar na graça, na promessa de Cristo. Né? Tremendo isso aqui. E falando aí, pastor Esinaldo, sobre a maldade do ser humano. Pastor, a atitude de Caim, a Escritura diz que vai ter um efeito desdobrado nas gerações seguintes. E o texto diz para nós, no verso 16, qual a causa central do que aconteceu com ele e com as gerações seguintes. Qual foi, pastor, essa causa? Aqui na narrativa de Gênesis 4, há muitos textos assim chaves, e eu considero esse texto aqui chave para a interpretação do texto. Verso 16, capítulo 4, verso 16, se você quiser acompanhar, está escrito, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui é uma descrição, é lógico, física, geográfica, mas nós temos uma lição importante por debaixo do texto. Ele já havia se retirado da presença do Senhor há muito tempo. Então esse texto demonstra aquilo que nós havíamos comentado, até mesmo no bloco anterior, que Caim ele tinha problemas conceituais em relação a Deus. Ele tinha problemas de nível espiritual em relação a Deus, de relacionamento com Deus. Ele já havia se afastado da presença do Senhor há muito tempo. E aqui foi apenas uma expressão física, geográfica daquilo que já havia ocorrido no coração dele. Pastor, então, o texto nos autoriza a entender que a noção que eu tenho de Deus e a minha proximidade ou não no caminhar com Ele vai definir significativamente as minhas atitudes. Fatalmente, com certeza. Que é o que nós vamos ver agora no restante dos textos aqui, na geração de Caim, naquilo que ele ensinou para a sua próxima geração. E o que foi, pastor Heber? Segundo o texto, quais foram os desdobramentos da atitude de Caim e da sua vida nos próximos anos para as gerações seguintes? O que o texto nos fala sobre os desdobramentos disso, pastor? A gente percebe na leitura da sequência do texto, pastor, uma série de ações e de escolhas que a humanidade começa a desenvolver, que vai culminar numa grande rebeldia, que é o tema da próxima lição. Né? A gente percebe, por exemplo, não só a construção de armas, como o senhor já mencionou, aqui no verso 22 menciona isso, mas depois você vem na fala de Lameque, um dos descendentes aqui, uma menção à poligamia. Ele menciona aqui mulheres de Lameque, eu vi o que passa a dizer-vos, né, dentro de uma canção debochada, que é uma atitude também que a humanidade começa a desenvolver em relação a Deus, fruto, resultado da maneira como Caim construiu essa relação dele com Deus. E a morte com a ideia de que mataram alguém sem consequências, né, sem resultado, sem uma punição.
Então, a gente percebe um desdobramento à medida que vai passando esse tempo, as pessoas vão ficando mais atrevidas em relação ao pecado, à rebeldia contra Deus. E aqui nós temos duas dissimulações, né, pastor? A primeira em relação a Deus, porque ele fala assim, matei um homem porque ele me feriu, mas 7 vezes se tomará vingança de Caim. Quer dizer, a promessa de Deus de que protegeria está sendo desvirtuada, dissimulada, para tentar encobrir um pecado totalmente desproporcional, totalmente Exato. sem noção, usar a palavra de Deus para tentar encobrir seus próprios pecados é dissimular a palavra do próprio Deus, né? Isso não fica impune. E segundo, quando ele usa a arte, ele usa aqui uma poesia, usa uma música, né? Pastor Zinaldo, é muito perigoso usar uma coisa que em si mesmo pode ser boa, como as artes, a estética, o belo que Deus criou, para tentar promover o mal, né, pastor? Eu percebo aqui, pastor, um contraste. Por exemplo, aqui é a segunda poesia do texto de Gênesis. A primeira poesia está em Gênesis capítulo 2, verso 23, quando Adão encontra Eva pela primeira vez. E aqui nós temos a beleza da arte, na primeira poesia. Aqui nós temos o que podemos dizer uma contrafação daquilo que é belo. E a gente encontra isso na geração de Caim. Com certeza. E nos nossos dias também, né, tem muito isso. E, colegas, para nós fecharmos esse bloco, o texto não termina com uma nota fúnebre. Graças a Deus, o capítulo 4 termina com uma nota de esperança. Né? Esperança, se o futuro parecia tenebroso, mas Deus estaria lá, levantando uma nota de esperança. Quando aparece aí, verso 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Aí o verso 26 diz assim, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Pastor Zinaldo. Sim. Pastor Heber, a esperança então aqui, Deus mostrou esperança em meio ao caos? Sim, aqui no verso 25 tem 2 palavras que eu gostaria de enfatizar, quando diz assim, ó, a outra fala de Eva, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. A primeira vez que nós vamos ler a palavra descendente em Gênesis é em Gênesis 3,15. Aqui nos remete ao proto-evangelho, a promessa messiânica. Né? Isso demonstra que Eva ela estava transferindo a esperança messiânica de filho após filho. Mas ela sabia que o Messias viria cerca de 4.000 anos depois. Então isso demonstra que realmente o capítulo termina com uma nota de esperança. O Messias é a nota de esperança. Então, pastor Heber, isso quer dizer que os incidentes humanos não são obstáculos para a agenda divina? Não, Deus, pelo contrário, como Deus tem um controle da história, como Ele tem um controle da situação, apesar de dar aos seres humanos um certo papel de escolha, de decisão, mas a sua agenda ela é mantida no sentido de que Ele deu essas oportunidades, o ser humano fez as suas escolhas, mas ele segue adiante nos seus planos, Amém. Dando nova oportunidade, dando nova chance. E é interessante você perceber que não apenas Adão e Eva reconhecem essa possibilidade de um outro descendente, uma nova esperança messiânica, mas esse, por sinal, ele corresponde a essa expectativa, porque o texto começa a dizer que a esse personagem, Sete, nasce um outro filho, Enos, e a partir de então começa a invocar-se o nome do Senhor. Uma indicação aqui de uma nova perspectiva de adoração, mais centrada naquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Ou seja, Deus produz quantos os recomeços que forem necessários, enquanto o seu Filho estiver no santuário intercedendo por nós. O Senhor produz os recomeços necessários para que os seus planos se cumpram na nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, querido amigo que nos assistiu nessa recapitulação, quantas lições aqui para mim e para a sua vida. Quem sabe em algum momento, por alguma das injustiças que a vida produziu na sua caminhada, por alguma luta, alguma angústia, ou mesmo por algum pecado, alguma escolha pessoal que foi mal realizada. Quem sabe os frutos, os desdobramentos vieram. E quem sabe, afastado de Deus, você nutriu no seu coração uma revolta. Quem sabe você dissimulou a palavra de Deus, quem sabe você se afastou do povo de Deus e começou a construir caminhos alternativos para você mesmo. Essa lição ainda fala profundo no nosso coração. As 4 perguntas feitas a Caim naquela ocasião ecoam de um Deus de amor para mim e para você hoje. A que distância nós estamos de Deus? Se hoje você sente a necessidade
de voltar para Cristo, ou quem sabe, mais uma vez reafirmar o seu compromisso com Cristo, de nunca sair de próximo dele, de a cada dia no seu coração oferecer-se a Cristo e crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje é a sua oportunidade. Nós não podemos terminar um estudo desses entendendo que o pecado é muito profundo, mas também lembrando da promessa de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça tem nome, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quer renovar o seu compromisso com Cristo nesse momento, dizendo para Cristo que é o seu desejo de que a sua linhagem, você e a sua casa, sigam pela linhagem escolhida por Deus, a linhagem da obediência, do compromisso com Deus. Ore conosco agora. Eu vou pedir aqui, pastor Heber, que faça oração para nós, pastor, nos reconsagrando a Deus e pedindo ao Senhor para que a misericórdia que Caim desprezou, que ela seja realidade na nossa vida e que nós jamais venhamos desprezar essa misericórdia do Senhor. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, nós agradecemos não apenas pelo estudo da lição, pela recapitulação desse tema, mas agradecemos porque, através desse estudo, o Senhor nos reforça a convicção de que há um espaço de arrependimento, há espaço para mudanças na vida de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo e que a oportunidade e misericórdia por parte do Teu Filho Jesus Cristo, que deu sua vida por nós e que está hoje no Santuário Celestial intercedendo em nosso lugar. Amém, Senhor. Ensina-nos a recebermos essa graça, essa misericórdia do Senhor e nos submetermos à Sua vontade, obedientes aos Seus planos. Amém. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. 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 Obrigado, colegas, por esse momento. Obrigado pela sua companhia. Você é o nosso convidado para a lição da próxima semana. Que Deus abençoe você e a sua família e até lá.